Olá, família! Graça e paz, abençoados, povo amado de Deus. Como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, desfrutando da graça do Pai. Estamos continuando, hoje é a terceira mensagem acerca do conceito e personagem bíblico chamado Adão. Gravamos a primeira mensagem na segunda, gravamos ontem na terça-feira, hoje, quarta-feira. Eu espero que você esteja desfrutando desse conteúdo com a mente, com olhos desvendados, tá bom? Vamos crescer na graça e no conhecimento. Desde já, obrigado vocês que estão aí nos comentários, você que deixa teu like, você que já compartilha essa mensagem e aos irmãos inscritos também do canal. Você que não é inscrito, aproveita, se inscreva aí e ative o sininho para receber as notificações. E assim sendo, vamos lá, vamos para a terceira mensagem, que será um estudo, né? Nós vamos encerrar esse estudo no domingo. A última mensagem do estudo será no domingo. Então, começamos na segunda-feira, domingo nós encerramos com chave de ouro esse estudo que é libertador. Eu tenho certeza que quando você entender esse conceito adâmico, as suas características, herança adâmica, o Adão nosso de cada dia, né? Essa inclinação, essa paixão que não se converte, essa natureza humana, quando nós entendermos todo esse conceito, que Adão era o homem da terra, voltado para as coisas da terra, ou seja, não se posicionava, não se inclinava, não se dobrava para as coisas de Deus. E aí nós vamos entendendo por que nós temos duas naturezas, uma divina e uma espiritual, isso os filhos, tá? Porque nós temos duas naturezas, uma divina e uma humana, né? Melhor dizendo, uma divina e uma natural. Natureza espiritual e natureza natural, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a manifestação adâmica. 16 de Mateus, Mateus 16, 21 ao 23. Olha as manifestações aí de origem adâmica atuando na carne do ser humano. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito pelos anciãos e dos principais dos sacerdotes. Olha o que Jesus estava mostrando. Eu vou para Jerusalém e eu vou padecer muito, não é pouco, eu vou padecer muito. Mas eu vou padecer de quem? Eu vou sofrer por mão de quem? Irmão? O sistema religioso gosta de espiritualizar as coisas, endemonizar, e coloca aqui um satanás, o diabo ia pegar Jesus e bababá. Não, irmão, eram os homens. Eram as manifestações adâmicas atuando na carne do ser humano. Era a semelhança do Adão, sabe? Olha lá. Então, desde então, 21, Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, sabe? Os principados lá dos sacerdotes, as potestades, né? Que o sistema gosta de espiritualizar. E dos escribas também, né? E ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus estava relatando o que iria acontecer com ele. Ele iria padecer, morrer, ao terceiro dia ele iria ressuscitar. 22. Olha a manifestação adâmica na vida de um filho de Deus. E Pedro, isso mesmo, o apóstolo Pedro. E Pedro, tomou Jesus em parte, chamou ele em particular, e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Não, Senhor, não vai acontecer isso não. Tem compaixão de ti. Então Pedro começou a repreender o propósito pelo qual o Senhor veio e se manifestou em carne. Então Pedro, de modo nenhum, tenha compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. Voltando-se, disse a quem? A Pedro. Por que é que o sistema religioso
gosta de colocar coisa onde não tem. Sai demônio, sai preto velho, sai Maria Padilha, sai capeta, sai daí sua entidade. Por que Jesus não fez isso? Porque isso não existia, abençoado. Porque sendo assim, Jesus teria que expulsar ali o pseudo-demônio que estava usando a boca de Pedro. Tinha que expulsar Satanás que estava incorporado em Pedro. Porque é isso que o sistema religioso pensa. Não. 23. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são de quem? Do capeta? Do diabo? Dos homens. Então vamos lá. Vamos supor que Satanás aqui, que aqui é um adjetivo. Jesus chama Pedro de Satanás, porque Satanás é uma palavra que vem do hebraico, que quer dizer adversário, né? O opositor. Então, do grego, né? Então Pedro é chamado por Jesus de Satanás, de adversário. Esse é o sentido da palavra Satanás, um opositor. Se Satanás aqui fosse um ser espiritual que Jesus estava repreendendo, então Satanás só compreendia as coisas dos homens? Porque é isso que Jesus disse no final do versículo. Olha lá. Que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então o pseudo ser espiritual, que supostamente para o sistema religioso, ele caiu do céu, porque pega aqueles textos isolados quando Jesus disse: eu vi Satanás como raio cair do céu. Ali está dentro de outro assunto, não tem nada a ver com isso. Que pega os textos lá em Apocalipse, que diz que houve batalha no céu, ali está falando de poderes, de hierarquia, de autoridades, não tem nada a ver. Céu está falando de lugar de grandeza, e não tem nada a ver com os céus de Deus, né? A habitação do eterno. Então, como é que o sistema religioso diz que o diabo é um ser tão poderoso, que morava no céu, foi expulso do céu, e supostamente ele conhece, né, que Deus quer salvar alguém, ele sabe que Deus tem um plano na vida de alguém, e aí ele vai atrapalhar esse projeto de Deus na vida de alguém. Eu fui de uma determinada instituição religiosa que eles incentivavam a orar em línguas estranhas, os Labachura, Libicanta, porque essas línguas, segundo eles, Satanás não entendia. Nem Satanás e nem eu. E nem tu. Ninguém entendia. Nem eles. Ah, vamos orar em línguas estranhas, porque em línguas estranhas Satanás não entende. Satanás, quando você está orando, eles diziam, quando você está orando em outras línguas, em supostas línguas angelicais, quando você está ali, aran, no, tchau, ri, no, dei, canto, dei, quando você vai falando essas coisas aí, eles dizem que Satanás não entende, não interpreta, então Satanás fica ali, o que será que ele está falando com Deus? O que será que ele está falando, rapaz? Eu tenho que ver algum vacilo dele aí, porque nessa língua eu não entendo. E nem os pastores que oram nessa língua. Então Jesus disse: para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus, mas só a questão dos homens. É claro que estava falando para Pedro, daquela manifestação adâmica em Pedro, aquela atitude carnal de Pedro. Era isso que Jesus estava repreendendo em Pedro. Tem nada a ver com pseudo-ser espiritual. Isso aqui era uma manifestação adâmica. Olha lá também, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, as manifestações adâmicas no homem. Irmão, isso é manifestação adâmica? Claro, é o homem carnal. Lembra que Adão era alma vivente, homem natural? Então, quando o homem natural não compreende as coisas do espírito, ele vive se manifestando dessa forma. Quando você vê essas pseudos manifestações demoníacas nas igrejas, isso é o quê? Isso é mente perturbada, é carne ativada, abençoado, é manipulação na mente, sabe? É manipulação religiosa, tudo isso é Adão na carne das pessoas, é manifestação do homem natural, não tem nada de espiritual, não tem nada de
de demônio, não tem nada disso. Isso é a manifestação adâmica, né, atuando na vida do ser humano. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos ler aqui alguns versículos. Atos dos Apóstolos 8. Olha o que diz o versículo 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade arte mágica, e tinha iludido a todos de Samaria, dizendo que era um grande personagem. 10. Ao qual todos lhe atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é, ou esta é, a grande virtude de Deus. Chamava aquela arte mágica, aquele ilusionismo de poder de Deus. Por que é que o povo chamava aquele falso personagem de Deus, aquele falso profeta, de ser um personagem, alguém que exercia ali o poder de Deus? Porque aquelas pessoas estavam iludidas. Quando as pessoas estão iludidas no sistema religioso, abrindo parênteses aqui, com campanhas, com projetos, com propósitos, desafios, sacrifícios, por que essas pessoas vivem iludidas? Porque quem está induzindo as pessoas ao erro está usando o nome de Deus, o nome de Jesus. Então as pessoas estão ali acreditando que é Deus que está ali naquele propósito, naquele negócio, como eles dizem. Mas não é, abençoado. Isso é manifestação carnal. Isso é ilusão. Isso é manifestação adâmica. Isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Espírito Santo. E eles manipulam, em nome de Deus, eles manipulam as pessoas a sacrificar o seu salário, a sacrificar o seu 13º, sacrificar a casa. Eles manipulam as pessoas a sacrificar até as suas próprias famílias, seus casamentos, seus negócios, sabe? Em prol, supostamente, de um pedido ou de um chamado de Deus, que não é. Então este homem era um mágico, e ele iludia as pessoas ali de Samaria, desde o menor até o maior, dizendo-se ser um grande personagem de Deus, e todas as pessoas se submetiam a eles, lhe submetia, porque há muito tempo estavam sendo iludidas por aquele homem. Todos lhe atendiam, porque há muito tempo os haviam sendo iludidos com artes mágicas. Então o camarada fazia arte mágica e dizia que era o poder de Deus. Hoje nós conhecemos vários homens pelo mundo afora. Aqui no Brasil mesmo houve uma época que tinha bastante, hoje ainda tem ainda. Esses homens aí com truques, sabe? Colocam uma pedrinha debaixo da mão e finge que está tirando do umbigo de uma pessoa e manda derramar óleo para disfarçar ali. Fica coçando a cabeça da pessoa, depois diz que tirou ali um rato morto. Eles inventam tanta coisa, isso é truque mágico, truques de mágica, feitiçaria dentro das chamadas igrejas. Outro dia pegaram aí, flagraram, filmaram, encontraram ele tirando, passando de uma mão para outra, umas pedrinhas, e dizendo que estava tirando pedra na vesícula, eu acho que de uma mulher. E aí foram expulsar ele do local que ele estava pregando, de uma sinagoga, e aí ele ainda pegou o microfone dizendo que era o diabo que estava se levantando contra o poder de Deus. Imagine, abençoado, imagine o escândalo que esse povo causa. Isso é o quê, irmão? Manifestação adâmica, mentira. Por isso que Jesus disse, vocês têm por diabo, nós vamos falar muito durante a semana sobre isso, João 8,44, vocês têm por diabo o diabo, tem por pai o diabo, que foi homicida e pai da mentira desde o princípio. Então essas pessoas, elas têm a característica do homem natural, do diabo, do Adão, né? Desse homem terreno, que mentiu para Deus, que disse que foi a mulher que tu me deste, que me deu, eu comi, que tentou terceirizar a responsabilidade. Então, isso é malícia humana. Isso é arte ardilosa, né, dos homens, pessoas desprovidas do temor de Deus. Então, esse mágico que estava ali enganando as pessoas. Vamos ler alguns outros versículos também ainda dentro desse texto. Atos 8, agora 18 ao 23, diz assim: E Simão, esse mesmo mágico, né, ele creu ali na mensagem, Filipe chegou, começou a operar milagres ali, pregando a palavra, e esse Simão ficou ali, até foi batizado nas águas.
né? Até tentou entrar no meio ali da família da fé, mas enfim, sempre assim, né? E Simão, 18, Atos 8:18. E Simão, vendo que pela imposição de mão dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me, olha para isso, que prepotência, que homem carnal, né? Dizendo, 19, dai-me também a mim deste poder, para que aquele sobre quem eu colocar as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro, ó, o mesmo Pedro que teve uma manifestação adâmica quando repreendeu Jesus, agora ele está aqui cheio do Espírito Santo, cheio e revestido no homem interior. 20. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se pode alcançar por dinheiro. 21. Tu não tens parte nesta sorte de palavra. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração, ó, a mente, né, a mente carnal, a mente manipulada, sabe, uma mente manifestada do homem natural, porque o teu coração, olha lá o que ele diz, 21, tu não tem parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. 22. Arrependa-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, seja perdoado o pensamento do teu coração. Via? Nasci aqui, ó. Por isso que Jesus disse, de onde procede o homicídio, o adultério, a prostituição, as coisas malignas? Coração. A boca fala, o coração está cheio. Então, um coração, uma mente manipulada, uma mente inclinada para as paixões da carne, uma mente manifestada de Adão, né? A manifestação adâmica atuando, esse homem só pensa nas coisas da terra, só pensa em levar vantagens, só pensa em pisar nos outros, só pensa em barganhar com Deus, né? Mesmo ele participando de um âmbito religioso, mas a mente dele é carnal. Isso são as manifestações carnais. Alguns se manifestam por ser, de fato, a natureza dele, e outros se manifestam porque não estão vivendo e se dobrando à voz do Espírito de Deus. Ou seja, os filhos da perdição, eles vivem dentro deste âmbito, mas os filhos de Deus também, se não se dobram à palavra, se não se inclinam para aquilo que Cristo orienta, para aquilo que o Espírito ministra, eles também vivem nas mesmas características. Por isso que Jesus disse que o joio era muito parecido com o trigo, e os discípulos disseram, vamos cortar. Aí Jesus disse naquela parábola, não, para que também não se corte o trigo junto com o joio. Deixe para o juízo, que os anjos fará a separação. E houve essa separação. Espiritualmente falando, o Senhor conhece os que são seus. Todavia, entretanto, mesmo os seus filhos, muitas vezes também manifesta essa característica adâmica, porque está aonde, ó? Na carne, e ela não se converte. Entenderam, abençoados? Então isso aqui é manifestação adâmica. Olha lá, Atos 13 também. Atos 13, 6 ao 10. Outra manifestação adâmica. Atos 13, 6 ao 10. Diz assim. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, outro mágico, né? Falso profeta chamado Bar-Jesus. Acharam um certo judeu, esse aqui já não é Simão. Simão é do capítulo 8, que era um mágico enganador que iludia toda a Samaria. Mas quando eles atravessaram a ilha, quando eles chegaram em Pafos, acharam também um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este chamando a si, esse Paulo, né? Sérgio Paulo, chamando a si Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então esse procônsul queria ouvir a palavra de Deus, ele cria na palavra de Deus. 8. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Então, o procônsul estava ali se envolvendo com o evangelho, crendo na palavra que Barnabé e Paulo pregavam, mas o falso profeta, o mágico,
ele estava ali procurando apartar da fé o procônsul. Sempre é assim, abençoado. Aqueles que não querem viver a fé no evangelho, eles vão fazer de tudo para apartar você desta fé, para tirar você da sua posição em Cristo, da tua postura, sabe, da tua vida com Deus, sempre trazendo algum tipo de novidade para você se distrair e perder o foco, que é viver o evangelho da plenitude da graça de Deus. Versículo 9. Todavia Saulo, que também chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse, olha lá o versículo 10, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, e inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Então Paulo chama ele no capítulo 10, ó filho do diabo. Diabo, mais uma vez aqui, é um adjetivo. Lembra que Jesus de Nazaré chamou os judeus lá de filhos do diabo? João 8,44. Vocês têm por pai o diabo, que é homicida e pai da mentira. Então Paulo também usa a mesma expressão. Você é filho do diabo, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia. Por quê? Porque ali havia uma manifestação adâmica. O pai dele era o homem natural, sabe? Era o Adão terreno, o Adão sem a presença do Espírito. Então eles atrapalham os caminhos do Senhor. Eles tentam colocar impedimento. Então isso é uma manifestação adâmica, né, na carne do homem. Olha lá também, 1 Tessalonicenses 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, por favor, 1 Tessalonicenses, eu espero que você esteja recebendo esta palavra, sendo edificado. Amém? Lembrando, sábado, o nosso bate-papo também vai ser dentro deste entendimento, tá bom? No sábado a gente vai comentar um outro tópico também sobre esse estudo, batendo papo com os inscritos. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15 e o 16, diz assim: os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. 16. E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Viu aí, abençoados? Então, mais uma vez, estão aqui aqueles que tinham a manifestação adâmica. Esses homens aqui, eles estavam impedindo Paulo de prosseguir com o evangelho, impedindo que Paulo pregasse aos gentios. Eles eram contrários a todos os homens. Paulo disse, eles mataram o Senhor Jesus, mataram os seus próprios profetas e estão nos impedindo de pregar a palavra que promove a salvação. Paulo vai continuar dizendo aqui no versículo 17, nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo e de vista, mas não do coração, tanto mais procurando com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que quisemos uma e outra vez e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás me impediu. Quem era Satanás que estava impedindo Paulo aqui? Os judeus que mataram Jesus e mataram seus próprios profetas e estavam ali se colocando, se posicionando contra Paulo e a pregação da palavra. Viu, abençoado? Isso aqui é manifestação adâmica, é o homem natural que não compreende as coisas do Espírito e se opõe às coisas de Deus. Isso é a manifestação do homem terreno, o homem maligno, o homem perverso. Tem nada a ver com seres espirituais aqui. É muito importante você aprender isso para, de fato, você se libertar de todo conceito religioso e de tudo aquilo que a religião vem espiritualizando, colocando medo nas pessoas e roubando, de fato, o raciocínio e o entendimento devido à palavra de Deus. E eu encerro em João, capítulo 6, é um texto bem conhecido. João, capítulo 6, versículos 70 e 71. João, capítulo 6, versículo 70
e o 71, que diz assim: Respondeu, pois, Jesus: Não escolhi vós, os 12? Um de vós é um diabo. 71. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Esse era o traidor, sendo um dos 12. Então, observe que Jesus escolheu Judas para compor ali o apostolado, né? Mas Judas era um diabo. Então Judas estava possuído pelo diabo. Tem outro texto de Mateus que quando Judas vai trair Jesus diz: E entrou Satanás em Judas, e ele foi e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele foi e traiu Jesus. Entrou Satanás em Judas ali, é uma força de expressão. A manifestação do homem natural, o homem perverso, aquilo que ele estava propondo a fazer, ele se manifestou e fez. Por isso que Jesus disse para ele lá na ceia, lá na Páscoa, né, quando Jesus deu o bocado na boca dele, disse: O que tu tem para fazer? Faça depressa. E ele foi e saiu, se retirou do meio do povo de Deus. Então, abençoados, ficamos aqui com mais esse conteúdo. Manifestação adâmica. Essas pessoas, estes homens que têm essas manifestações malignas, carnais, porque são desprovidos, sabe, do temor de Deus, e eles praticam essas coisas de uma forma tão natural como Adão, o seu pai natural, né? Seu pai carnal, por assim dizer, fez com Deus lá na criação, lá no Gênesis. Então fica aqui com mais esse conteúdo. Amanhã eu te espero com outro tema sobre o mesmo assunto, falando de outras características para a gente crescer a cada dia na graça e no conhecimento. Graça e paz, graça eterna. Obrigado pelo companheirismo e vamos que vamos.